Quando o cachorro de Frank foi diagnosticado com um câncer incurável, ele decidiu encher os últimos dias dela com alegria. Em uma tarde ensolarada, enquanto buscavam o cenário perfeito para uma selfie de recordação, o clima de leveza se transformou em tensão. Ao revisar a foto, o coração de Frank gelou. Algo perturbador estava ao fundo, algo que ele nunca esperaria encontrar. Dias atrás, Frank Marston havia recebido um diagnóstico devastador. O câncer de sua amada cachorra Bella havia se espalhado além da perna, e mesmo com a amputação do membro afetado pelo tumor, ela só teria mais alguns meses de vida. Em resposta a essa triste notícia, ele criou uma tradição especial. Sempre que visitava um novo parque, floresta ou beira de lago com Bella, tirava uma selfie com ela. Era sua maneira de celebrar cada aventura e construir um álbum de memórias para os dias que viriam sem ela. E assim, enquanto caminhava por uma floresta para que sua melhor amiga pudesse aproveitar ao máximo os últimos meses de sua vida. Frank chamou Bella para perto, tirou uma foto e guardou o telefone no bolso. Era um dia lindo, e o canto dos pássaros criava uma melodia relaxante o suficiente para fazer Frank esquecer que sua única companheira logo o deixaria para sempre. Bella sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis de sua vida, como quando sua esposa o deixou e sua família se mudou. Ele não conseguia imaginar a vida sem sua fiel companheira. Tentando se livrar da tristeza que o oprimia, Frank pegou o telefone para ver a última selfie que haviam tirado. Normalmente, as expressões engraçadas de Bella garantiam boas risadas, mas desta vez foi diferente. Ao ver a foto, um calafrio percorreu sua espinha enquanto ele olhava lentamente para cima, além da tela. No mesmo momento, um silêncio assombroso tomou conta da floresta, interrompendo o canto dos pássaros e o zumbido dos insetos. Essa quietude inesperada deixou Frank ainda mais inquieto, olhando ao redor, procurando por qualquer sinal de perigo. Será que a presença misteriosa na foto era real? Será que ele estava vendo coisas que não estavam lá? Foi então que Bella começou a latir para um arbusto próximo, enrijecendo a cauda em sinal de alerta. A reação dela indicava que algo estava escondido ali. Frank tentou manter a calma, lembrando-se de que aquela parte da floresta geralmente era tranquila, frequentada por famílias em dias de piquenique, sem sinais de perigo habitual. No entanto, enquanto eles permaneciam parados, o clima começou a mudar rapidamente. O céu, antes límpido, começou a escurecer e uma rajada de vento varreu a floresta, fazendo as folhas das árvores se agitarem. O coração de Frank acelerou. Será que ele estava deixando seus medos tomarem controle de sua mente? Ou realmente havia algo lhes observando? Sentindo a tensão de seu dono, Bella gemeu baixinho e se aconchegou junto à sua perna, procurando conforto. Nesse momento, Frank percebeu a urgência em deixar a floresta. Rapidamente, ele prendeu a coleira em Bella e começou a caminhada de volta. No entanto, ele não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado. Frank tentava equilibrar a pressa com a necessidade de cuidar de Bella, que com apenas 3 patas não conseguia manter um ritmo rápido. Enquanto isso, Bella latia sem parar, e seus olhares nervosos para trás só aumentavam a ansiedade de Frank. De repente, Bella parou abruptamente, puxando a coleira e farejando o ar com as orelhas em pé. Frank observava cada movimento dela, tentando discernir qualquer sinal de perigo. Ele a incentivou a seguir em frente, mas justamente quando começavam a se sentir mais seguros, encontraram uma grande pegada no caminho, perfeitamente preservada pela chuva da noite anterior. O coração de Frank batia forte enquanto ele examinava a pegada. Ela era enorme, diferente de tudo que ele já tinha visto antes. A profundidade e o contorno da pegada sugeriam uma criatura de proporções enormes. Um frio percorreu sua espinha, misturando fascínio e terror ao perceber que talvez eles realmente não estivessem sozinhos naquela floresta. Correndo em direção ao seu carro o mais rápido que podia, Frank puxava a coleira de Bella, que não parava de latir. Atrás deles, o som de passos pesados ressoava pela floresta, crescendo em intensidade junto com a batida acelerada do coração de Frank. Ele sabia que precisava alcançar seu carro o mais rápido possível para evitar um confronto direto com o perseguidor desconhecido. Depois de cerca de 10 minutos de uma corrida exaustiva e repleta de adrenalina, Frank avistou seu carro ao longe. Um sentimento de alívio o inundou, fazendo-o pensar que estariam seguros. Contudo, um reviravolta aconteceu quando Bella, de repente, puxou a coleira com força na direção contrária e escapou. Frank gritou enquanto via sua cachorra correr de volta para a floresta, latindo veementemente.
Ele implorava para que ela voltasse, mas ela apenas se aprofundava mais entre as árvores. Frank não poderia deixar Bella sozinha. Ele tinha que encontrá-la antes que fosse tarde demais. Mesmo que ela tivesse pouco tempo de vida, ele não permitiria que ela encontrasse seu fim nas garras de algo sinistro na floresta. Determinado, ele adentrou novamente a floresta, guiado pelos latidos de Bella que ecoavam entre as árvores. Enquanto atravessava a folhagem densa, ele avistou Bella parada, latindo para uma densa linha de arbustos. Frank se aproximou cautelosamente, questionando por que Bella estava agindo de maneira tão errática. À medida que se aproximava, os latidos de Bella se tornavam mais intensos. O coração de Frank batia aceleradamente enquanto ele tentava discernir o que exatamente havia capturado a atenção de Bella, preparando-se para qualquer eventualidade. Poderia ser um animal selvagem, outro caminhante, ou talvez aquela figura enigmática que pensara ter visto antes. De repente, a calma se quebrou de forma aterrorizante quando um urso enorme emergiu dos arbustos, rosnando ferozmente. Instintivamente, Frank recuou vários passos enquanto o urso avançava em sua direção, agitando agressivamente suas patas. Nunca antes ele estivera tão próximo de um urso, e entendia que qualquer ação precipitada poderia desencadear um ataque. No entanto, para sua surpresa, Bella não mostrou sinais de medo. Buscando desesperadamente uma saída pacífica, Frank tentou chamar Bella, esperando que ela se afastasse do perigo. Contudo, ela não apenas ignorou seus chamados, como se aproximou ainda mais do urso, quase tocando as patas da fera. E então, o inesperado aconteceu. Bella, com uma coragem surpreendente, começou a lamber o urso como se fossem velhos amigos. Inicialmente, Frank pensou que o urso reagiria violentamente, mas seu comportamento mudou visivelmente. O urso, inicialmente agressivo e pronto para defender seu território, agora parecia triste e cansado. Enquanto observava quase sem acreditar, o urso começou a se afastar. E para a surpresa de Frank, Bella começou a lhe acompanhar. Os dois animais olhavam para trás de vez em quando, parecendo convidar Frank a seguir com eles numa marcha pela floresta. Tentando chamar Bella de volta, Frank entendeu que ela não voltaria ao carro naquele momento. Algo mais chamava sua atenção. Assim, movido por uma mistura de preocupação e curiosidade, ele decidiu seguir Bella e o urso adentrando mais profundamente na floresta, sem saber o que encontraria pela frente. Os dois animais conduziram Frank por uma trilha misteriosa por cerca de 15 minutos. O percurso sinuoso e quase irreal despertava sua curiosidade, embora ele confiasse nos instintos de Bella para conduzi-lo em segurança. Durante o trajeto, o urso e Bella mantinham-se comunicativos, emitindo rosnados e latidos que incentivavam Frank a continuar seguindo. Após algum tempo, o grupo chegou a uma cabana rústica, claramente abandonada há anos. O urso parecia conhecer bem o local, pois se dirigia diretamente para lá com um propósito definido. Com relutância, Frank adentrou a cabana atrás de Bella e do urso. Dentro, um odor pungente de peixe podre impregnava o ar, fazendo-o franzir o nariz. À medida que exploravam, o espaço parecia contar histórias de tempos passados, talvez de outros que ali buscaram refúgio ou morada. Enquanto Bella e o urso vasculhavam cada canto, Frank refletia sobre quem poderiam ter sido os últimos habitantes daquela cabana abandonada. Seus pensamentos foram interrompidos quando ele descobriu a origem do cheiro nauseabundo. Cabeças de peixe meio devoradas estavam dispersas entre os materiais de um ninho improvisado. Tudo ficou claro para Frank naquele momento. Ele estava, de fato, dentro da toca do urso. Quando Frank ouviu um latido alto vindo do outro lado da cabana, ele soube imediatamente que precisava seguir naquela direção, embora estivesse incerto sobre o que encontraria lá. Com cautela, ele adentrou a sala adjacente. Lá, uma cena inusitada se desenrolava diante dele. Bella e o urso estavam sentados no centro da sala, de costas para ele, olhando para baixo enquanto emitiam gemidos suaves. A coexistência pacífica dos dois animais, tão distintos entre si, era ao mesmo tempo estranha e profundamente comovente. Frank ficou por um momento apenas observando, absorvendo a cena, enquanto tentava entender a natureza da conexão que claramente existia entre eles. Aproximando-se cuidadosamente, Frank foi surpreendido por um guincho agudo que enviou arrepios pela sua espinha. O som de choro do urso, claramente dolorido, aumentou a tensão do momento. Olhando para baixo, ele descobriu a fonte do desespero do animal. Um grande buraco havia se formado no assoalho da sala,
onde as tábuas cederam, revelando um porão inacabado de concreto e terra. Ele apertou os olhos, tentando ver através da escuridão do poço. Conforme sua visão se ajustava, ele avistou 3 pequenos filhotes de urso presos no fundo, emitindo chamados angustiados para sua mãe. O coração de Frank se apertou diante da vulnerabilidade dos filhotes. Então, ele compreendeu a razão por trás das ações da ursa. Ela não estava conduzindo ele e Bella para uma armadilha. Ao contrário, buscava ajuda para resgatar seus filhotes presos, confiando que eles poderiam contribuir para salvá-los. A mente de Frank trabalhava freneticamente enquanto ele avaliava o poço profundo diante dele. As paredes íngremes impediam que os filhotes de urso escalassem por conta própria, mas o concreto indicava que historicamente havia sido possível acessar aquele porão, sugerindo a existência de uma entrada alternativa. Sem hesitar, ele contatou os serviços de emergência, explicando a situação urgente e a necessidade de um resgate rápido. Enquanto aguardava a chegada da ajuda, Frank explorou uma parte negligenciada da cabana em busca de um acesso mais seguro. Em uma sala nos fundos, ele encontrou os vestígios de uma escada, agora reduzida a um esqueleto de sua forma original. Descendo cuidadosamente e falando de forma a acalmar os filhotes nervosos, Frank percebeu que eles entendiam suas intenções. Os pequenos ursos se tranquilizaram, observando-o com olhos grandes e atentos, enquanto ele se aproximava no fundo do poço. Frank cuidadosamente pegou um filhote de cada vez, mantendo-os seguros em seus braços enquanto subia as escadas rumo à superfície. Uma vez no topo, ele colocou gentilmente os filhotes ao lado da mãe, que acariciou seus filhotes amorosamente, aliviada por tê-los de volta. Logo após finalizar o resgate, a equipe de emergência chegou à cabana. Eles trouxeram suprimentos médicos para garantir que os filhotes estivessem em boa saúde e uma arma tranquilizante para usar na mãe caso ela se tornasse agressiva. Porém, ela se manteve tranquila, vigiando atentamente, mas sem hostilidade, enquanto os socorristas cuidavam de seus filhos. Os profissionais de resgate animal agiram com eficiência, examinando cuidadosamente cada filhote e administrando os tratamentos necessários. Após confirmarem que os filhotes estavam saudáveis, a equipe começou a preparar a transferência da família de ursos para um santuário de vida selvagem. Lá, eles receberiam todos os cuidados necessários para se recuperarem totalmente antes de serem reintroduzidos ao seu habitat natural. Enquanto observava a equipe trabalhar, Frank sentia uma mistura de alívio e orgulho. Ele havia desempenhado um papel crucial na preservação de uma pequena família de ursos, algo que até aquele dia ele jamais imaginaria fazer. Bella, ao seu lado, parecia entender a magnitude do que haviam conseguido juntos. Ela abanava o rabo, contente, compartilhando a sensação de dever cumprido. Quando a equipe finalmente partiu, levando os ursos para um futuro seguro, Frank e Bella ficaram um momento observando o veículo desaparecer pela estrada da floresta. Ele sabia que, apesar do pouco tempo que restava para Bella, aquele dia seria lembrado como um exemplo vívido do laço especial que eles compartilhavam. Um laço que não apenas os unia, mas também os unia aos ritmos mais profundos da vida selvagem ao seu redor. Eles retornaram para casa, levando consigo a certeza de que cada dia juntos era um presente e que juntos eles haviam feito a diferença. Agora imagine uma família angustiada ao receber a notícia devastadora de que o tumor em sua cadela pode ser fatal. Uma operação cara e complexa parece ser a única solução, mas eles não têm os recursos para custeá-la. As perguntas começam a surgir. Será que a cadela poderá ser salva? Como essa família lidará com essa situação angustiante? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!